Quero cumprimentar aí os queridos irmãos, essa sala aí que está repleta com a paz do nosso Senhor e dizer que acho que bem rapidinho, nós já estaremos aí voltando à normalidade. Eu creio nisso. Nesse período, irmãos, de pandemia, eu estava agora para preparar a minha mensagem e eu lembrando da mensagem do Derônios há 2 domingos atrás, falando, sobre não existe um lugar para se adorar a Deus, não era no Monte de Gerizim, nem em Jerusalém, mas que o Senhor procura, adoradores que o adorem em espírito, em verdade. E nesse período de pandemia, eu vendo tantos irmãos, espalhados ao redor desta nossa nação, buscando contrariar, aquilo que estava sendo proposto pelas autoridades para a gente poder se resguardar, em busca de reuniões, pessoas, se aborrecendo com o fato de alguns locais estarem fechados. E aí, eu pensando nessas coisas, eu resolvi falar alguma coisinha sobre a simplicidade do Evangelho e da vida da igreja. O que é simplicidade, irmãos? O que é simplicidade? Simplicidade é aquilo que não é complicado, que não é de difícil compreensão, ou seja, é aquilo que é descomplicado, que é simples, que é natural, da gente poder compreender. A mensagem do Evangelho, ela é muito simples e está ao alcance de todos. Um único versículo na Bíblia, que se encontra no Evangelho de João 3,16, poderia resumir toda a Bíblia, nos dando um pleno conhecimento, um pleno entendimento, do plano de Deus para a vida do homem após a queda lá no Jardim do Éden. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que existe alguma dificuldade de nós entendermos esse texto? Não. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele mandou o Filho dele morrer numa cruz, para que com o sacrifício dele naquela cruz, todos aqueles que crescem nele, no Filho, em Jesus, teria a vida eterna. E apenas para uma melhor compreensão desse versículo em relação ao crer em Jesus como condição para o homem obter a vida eterna, eu acrescento 2 versículos que estão em Hebreus 7, que diz assim, é o verso 8 e 9. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Existe alguma dificuldade de se entender esse verso também? Não, ele está claro, ele está claríssimo. O texto está dizendo que Jesus é o autor da salvação eterna de quem o obedece. O crer em Jesus, de João 3,16, implica em se obedecer a ele, obedecer os seus ensinamentos. Crer em Jesus e viver os seus ensinamentos com simplicidade, irmãos, é o suficiente para nós alcançarmos a vida eterna, que foi o propósito da morte de Jesus naquela cruz do Calvário. Para mostrar o nível de simplicidade do Evangelho, observem o que Jesus disse aos seus discípulos acerca de quem entraria no reino dos céus. Observem. Lá em Mateus 18,3 diz assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes, se não crer em Jesus, se não mudar de vida,
pela sua fé em Jesus e nos seus ensinamentos, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que tornardes como crianças? Uma condição para se entrar no reino dos céus? Por causa da simplicidade de uma criança em sua maneira de viver a vida. A gente sabe como uma criança vive, como ela é simples. Então, Jesus usa as crianças para mostrar que uma pessoa totalmente convertida a ele deve viver o evangelho com a simplicidade que é própria da natureza infantil. O evangelho de Jesus, ele é simples. Jesus nos mostra que tudo o que tinha de ser feito para que a nossa comunhão com Deus fosse reatada por causa da nossa queda, né? Lá no Éden, já foi realizado por ele, lá na cruz, quando ele próprio disse, lá em João 19:30, na hora da sua morte, quando ele clamou, está consumado. A boa notícia, irmãos, a boa notícia do Evangelho é que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que o crê, daquele que crê em Jesus. O Evangelho é a boa notícia de que somos salvos pela graça. Graça é Deus nos dar de graça, né, todo o bem que nós não merecemos. E a salvação é o maior bem que nós podemos receber nessa vida. E o que Deus requer de cada pessoa que crer nele, que crê no seu Filho, é a simplicidade da fé na vivência do Evangelho. É só isso. A Bíblia nos mostra um cenário muito simples da vida de Jesus e do ministério dele. Olha só o cenário que a Bíblia nos mostra acerca disso. Jesus veio ao mundo com natureza humana. Ele anunciou as boas novas do reino de Deus. Ele demonstrou a presença do reino de Deus, do reino de seu Pai, através de suas palavras, dos seus exemplos e ações. Ele convidou pessoas para estarem e aprenderem com ele. Ele sofreu as incompreensões do sistema religioso e político do seu tempo. Ele morreu, ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele encontrou-se com seus discípulos e comunicou a eles que recebera toda a autoridade no céu e na terra, e na condição de rei e senhor, né? Ele enviou seus discípulos para anunciarem as suas boas novas, levando homens e mulheres a guardarem tudo que ele ensinou e integrando-os, né, em seu corpo, a igreja, aqueles que o crerem, aqueles que crerem nele. E prometeu enviar seu Espírito Consolador a estar com eles todos os dias até o fim da vida. Olha que cenário. Alguns dias depois, no meio da festa de Pentecostes, quando umas 120 pessoas, né, estavam reunidas em Jerusalém, a promessa de Jesus se cumpriu. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a viver a nova realidade anunciada por Jesus e saíram alegremente por todo canto, pregando as boas novas, pregando a boa notícia da salvação. A história se seguiu. E os cristãos foram se multiplicando, organizando igrejas e instituições com suas formas e ritos das mais variadas, né? As instituições cresceram, infelizmente, e suas estruturas tornaram-se mais complexas e sofisticadas. E a simplicidade do evangelho e do viver de Deus, o viver do povo de Deus, o viver da igreja, foi substituída pela complexidade institucional das denominações. E hoje, aqueles que, por revelação divina, buscam viver a verdadeira igreja de Deus, estão correndo o mesmo risco, né? Porque a simplicidade e a pureza do evangelho da igreja já não provoca mais tanto prazer em uma grande parte dos cristãos.
A simplicidade já não chama mais muita atenção. Infelizmente, para muitos, o prazer está na sofisticação da igreja. É aquilo que nós podemos dizer, né? É o vaso tornando-se mais valioso, né, que o tesouro que está dentro dele. Se no local de reunião o ar-condicionado não estiver no ponto perfeito, se a música não estiver no tom e no volume perfeito, se o louvor não levar as pessoas a um estado de emoção que as façam se derreterem em lágrimas, se a mensagem da pregação não estiver com um conteúdo que agrade a todos os gostos, a todos os paladares, se as atividades da igreja não estiverem de acordo com o que a pessoa acha que deve ser, é bem possível, muito possível, que tal pessoa não se agrade dessa igreja, saindo em busca, na procura de uma melhor. Contrariando a simplicidade que Jesus espera, né, que nós tenhamos, não são poucos irmãos, estou dizendo só do nosso meio não, irmãos, no meio do cristianismo em geral, não são poucos irmãos que vão às reuniões da igreja em busca de espetáculos. Espetáculo é tudo aquilo que chama, né, e prende a atenção de uma pessoa. A reunião da igreja precisa ser um grande espetáculo para chamar a atenção. Em alguns lugares, a vestimenta do líder, do pastor, do bispo, do reverendo, do que quiserem chamar, tem que ser espetacular. Até a sua entrada no chamado templo tem que ser triunfal. As pessoas olharem, o homem de Deus entrando. A fé tem que dar espetáculo. Nós temos até aí um programa evangélico na TV que é intitulado de Show da Fé. O louvor tem que ser um espetáculo. Se não tiver um clima com luzes, com gelo seco, fumacinha, cantores especiais, não tem graça. Não tem graça. Não vai motivar as pessoas a participarem. Não vai motivar as pessoas a louvarem, a se quebrantarem. Porque é muito simples, aquela coisa normal. Tem que ter algo especial, algo diferente que chame a atenção. A pregação, irmãos, tem que ser um grande espetáculo. Se não tiver umas pitadas aí de drama, de piada, não tem graça, porque não prende o ouvinte. Nós aí conhecemos um pregador, né, que é mestre na área de fazer as pessoas rirem em suas pregações. Quando ele é convidado a falar em algum lugar, a lotação é garantida. Aqui em Vitória mesmo, já veio falar em alguns lugares e teve gente que saiu do nosso meio para poder ir lá assistir, para ir lá ouvir. Eu não tenho problema nenhum em você ir lá ouvir uma pessoa diferente, mas o meu problema é você ir lá ouvir, porque ele é uma pessoa que dá um espetáculo, é algo diferente, que nós não encontramos aí no nosso meio. Irmãos, não basta uma simples mensagem do Evangelho. O pregador tem que dar quase que um show para agradar a plateia. Em suas mensagens, né, ele tem que estar sempre apresentando um assunto que chame atenção, que cause impacto. É preciso isso. Vocês já viram, e eu creio que vocês já ouviram, às vezes quando as pessoas, né, algumas pessoas quando vão chegando próximo ao domingo da nossa reunião, e as pessoas ficam bem assim, quem é que vai falar hoje? Quem é que vai pregar hoje? Por que isso? Quando me perguntam, eu digo, é o Espírito Santo de Deus que vai pregar. Não me interessa se é Pedro, João ou Manuel. Mas tem gente que quer saber quem. Por quê? Porque tem gente, se for o fulano, não quero ouvir, não. É o Eli? Vai falar de Apocalipse. Ele só fala de Apocalipse. Não é que ele só fala de Apocalipse, né? Mas as pessoas hoje, né, têm esse conceito. Entendeu? Então, irmãos, é triste essa situação, porque a simplicidade do Evangelho está ficando de lado. Em Lucas 23, no verso 8, Herodes, né, quando viu Jesus, ele queria
que Jesus fizesse algum milagre diante dele. Ele queria um show particular do mestre dos mestres. Ele queria. Era uma nova tentativa do diabo de fazer Jesus dar um show, já que Jesus não deu lá no deserto, naquelas 3 tentações que ele sofreu. Jesus que não veio, né, ao mundo dar espetáculo, nenhuma palavra ele pronunciou diante de Herodes, porque sabia que Herodes queria uma demonstração de poder. E por isso, o que Herodes fez? Por não receber a atenção que ele queria, que ele desejava, ele buscou fazer de tudo para se vingar de Jesus. Irmãos, Jesus fugia de dar espetáculo. E ele é um que poderia dar, porque o poder estava nas mãos dele, ele tinha poder. Ele evitava quem queria fazer dele um rei. Quando ele fazia um milagre, ele dizia o quê? Vai, né? E não conte a ninguém isso. Jesus, né, se afastava das multidões, subindo montes, para orar sozinho. Ele nunca procurou dar espetáculo, diferentemente dos judeus religiosos de sua época, que oravam lá nos cantos das praças como uma demonstração de espiritualidade. Queridos, é certo que o evangelho é o poder de Deus, mas ele é simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho, queridos, tem amor de Deus pelos homens. Nós devemos ter amor pelos outros, pelo nosso próximo. Será que nós temos tido esse amor? O evangelho tem sacrifício de Jesus por nós. Então, nós devemos nos sacrificar pelos outros. Às vezes, irmãos, sair da nossa zona de conforto para ajudar um irmão que está com problema é sacrifício. E nós devemos nos sacrificar. Jesus sacrificou por nós. Nós temos nos sacrificar. O evangelho exige fé no Filho de Deus. Nós devemos ensinar as pessoas acerca dessa fé, se é que nós a temos. Você tem falado para o seu vizinho, para aquele que está ao seu lado, que não conhece a Jesus, você tem falado acerca dessa fé? O evangelho mostra o caminho para a vida eterna com Jesus. Nós devemos, por meio da fé, percorrer esse caminho agora, para poder caminharmos lado a lado com ele, lá naquele dia, né? Quando esse mundo aqui chegar ao seu fim. Você tem buscado viver o que Jesus espera que você viva? Será que nós temos vivido aquilo que Jesus escreveu, deixou para nós? O espetáculo que cada um de nós cristãos deve dar é amar o próximo, é servir o próximo, é ser cada dia mais parecido com Jesus. É como diz Romanos 6,4, andar em novidade de vida. Isso é que é espetáculo. E o grande espetáculo, né, que será a volta de Jesus, né? Mas esse dia, chamado na Bíblia de o grande e terrível dia do Senhor, que será um espetáculo para aqueles que o esperam, será muito terrível para quem não esperava. Você está esperando por Jesus? Irmãos, o pior de todo esse problema gerado pela essa falta de simplicidade do evangelho e da vida da igreja é que muitas vezes nós justificamos a sofisticação com expressões como qualidade, como busca por excelência. Não, nós temos que ter qualidade. Para o Senhor nós devemos fazer o melhor. Nós temos que buscar a excelência. É um pensamento, irmãos, que até parece justo, muito justo. É importante fazer as coisas com zelo, mas o problema é que a excelência do evangelho está exatamente na sua simplicidade. É cada vez mais fácil a gente encontrar cristãos que acharam a igreja certa do que cristãos que simplesmente encontraram
o evangelho? Pensa nisso. Tem gente que sai aí atrás da igreja certa, porque eu quero isso, eu quero aquilo, poxa, tem que ser assim, isso vai ser maravilhoso. Será que estão preocupados com o verdadeiro evangelho? A sofisticação da igreja, ou o desejo por sua sofisticação, né, pode manter, irmãos, o cristão, pode manter a pessoa num estado de superficialidade ou até mesmo numa falsa espiritualidade. Esse estado de superficialidade e falsa espiritualidade produz terríveis malefícios para a vida de um cristão. Eu poderia citar algumas coisas aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe. A superficialidade da fé, essa falsa espiritualidade. As pessoas vivem, buscando, eu quero mais. Cuidado, que isso, em vez de trazer bênção para a sua vida, pode trazer muitas complicações. A sofisticação, queridos, ela produz queixas, ela produz impaciência, ela produz egoísmo, ela produz falta de amor. A simplicidade, ela sempre nos conduz, à sinceridade, à compreensão, à compaixão, uma autodoação, nos conduz ao amor. Resumindo, eu diria que a simplicidade nos conduz à cruz. A cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ir à cruz de Jesus é só quem vive na simplicidade. Mensagem, queridos, do Evangelho que não são centradas em Jesus, e não levam o ouvinte a uma reflexão e ao arrependimento com uma mudança de vida, não serve para nada. Deus nos resgatou das trevas para vivermos a simplicidade do Evangelho com uma vivência pura, uma vivência pacífica e agradável dos ensinamentos da sua palavra. A vida cristã é simples. Nós é que criamos barreiras e impomos cargas pesadas e desnecessárias sobre nós mesmos e sobre outros. Talvez nós aqui, da Igreja em Vitória, possamos até não perceber muito isso, mas em algumas denominações os irmãos sentem essa carga. Irmãos, leiam os evangelhos e vejam a simplicidade das palavras e dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Leiam. O problema nosso é que a gente não lê, mas leiam. Leiam com desejo de conhecer. Leiam, vocês vão ver lá as coisas mais simples de Jesus ensinando. Nada de grandes teologia, de coisas mirabolantes, nada disso. Irmãos, com tudo que nós temos aprendido ao longo dos nossos 46 anos, se eu não me engano, de testemunho da igreja neotestamentária, já passou da hora de vivermos a vida cristã com essa simplicidade, já passou da hora, porque infelizmente ainda tem gente que está naquela da sofisticação. Tem gente que às vezes se aborrece, cria problema, porque eu quero isso, tem que ter assim, eu acho que deve ser assim, que vocês estão pisando na bola. Paulo, o apóstolo de Jesus, o enviado, como dizia o irmão Valtir, o garoto de recado, e que nós hoje, quando falamos de Paulo, nossa, aquele grande homem, comum com qualquer um de nós, Paulo, esse apóstolo, ele nos dá exemplo com a sua própria vida acerca dessa simplicidade do Evangelho. Ao escrever lá na carta dele à igreja de Corintos, lá em 1 Coríntios 1,17, o que ele escreve? Diz assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, para que a cruz de Cristo não se faça inútil, insignificante, porque o importante é a cruz de Cristo, importante foi a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E se vocês olharem as palavras de Paulo, os testemunhos dele lá no livro de Atos, você vai estar vendo ele sempre falando
no Jesus crucificado e ressurreto, que transformou a vida dele. Lá em 1 Coríntios 2, 1 a 2, e no capítulo 2, verso 4, ele reforça essa posição a respeito da simplicidade, quando ele escreve assim, ó, a igreja escrevendo a igreja de Corinto, poderia estar escrevendo para nós aqui, para a igreja de Vitória. Ele diz assim, ó, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu não estou dizendo com isso que você não deva estudar, eu não estou dizendo com isso que você não deva entrar no EBT, eu não estou dizendo com isso que você não deva, né, ler e buscar entendimento, porque isso é importante para o seu conhecimento, mas aplique isso, aplique as coisas que você aprendeu com simplicidade. Leiam também lá os discursos de Paulo no livro de Atos, capítulo 13, 17, 20, 22, 24, 26 e 28, para vocês verem a simplicidade das palavras de Paulo. Olhem lá. E hoje nós estamos atrás de gente aí que está inventando a roda. Ah, o tamanho do céu é esse. Ah, a grande tribulação, quando chegar e vai ser isso aqui. Nós estamos assim, atrás de novidades. A mensagem do Evangelho ela é simples e descomplicada, cuja linguagem é compreensível até mesmo para as crianças. O homem é que complica o Evangelho, né? Com mensagens, ensinamentos teológicos aí, dos mais variados, né, e complicados. Salomão, lá em Eclesiastes 7, no verso 29, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Olha só Salomão falando. A sabedoria de Salomão, o homem mais sábio, né? Tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, e nós é que complicamos tudo. Eu não vou me estender aqui, entrando em detalhes, mas eu não posso deixar de mostrar alguns textos rápidos aqui da carta de Paulo à igreja dos Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses, para vocês verem a simplicidade dos ensinamentos dele. É importante isso aqui. Olha só, Colossenses, né? 3, 1 e 2. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Está difícil de você entender isso? Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, se você se converteu, se você é uma nova criatura, o que ele está dizendo? Buscai agora as coisas lá do alto. Lá do alto. Quais são as coisas lá do alto? Lê a palavra. A palavra está te mostrando quais são as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E nós vivemos só atrás das coisas da terra. As coisas do alto é só no domingo. É só na quarta ou quinta-feira, no dia do grupo familiar, quando você vai ao grupo. É difícil isso? Lá em Colossenses 3, 5 a 10... Olha só, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. É difícil de entender isso? Deixar de ser um prostituto? Deixar a paixão lasciva? Deixar a avareza? Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se você não deixa essas coisas, são por elas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque se você não deixa isso, você está em desobediência à palavra de Deus. É difícil de entender, mas nós queremos ouvir coisas mirabolantes. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do vosso falar. Às vezes você pode sentar numa rodinha de amigos e está lá nas piadinhas pornográficas,
que o irmão está dizendo? Despojai-vos dessas coisas. Ah, estou irado com o irmão, porque o irmão foi tomar uma vacina com a blusa vermelha. Eu não posso mais usar uma blusa vermelha hoje, porque se eu uso a blusa vermelha hoje é porque eu sou comunista. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Deixai-vos a ira. Vamos parar de criancice. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Não mintais. A Bíblia está dizendo o quê? Ô meu querido, ô meu filho, você que é lavado pelo sangue do Cordeiro, deixa a mentira. Mas nós vivemos aí, a mentirinha aqui, uma mentirinha ali, né? E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se você se revestiu do novo homem, o que Paulo está dizendo? Agora você se refaz no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que te criou, Jesus. Sua vida é outra. Lá em Colossenses 3, 12 a 17, diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que está difícil aqui de entender? Temos que ser misericordiosos. Você tem sido? Você tem sido humilde a reconhecer os seus erros? Eu tenho sido humilde a reconhecer os meus erros? Não, o irmão falou comigo, eu não gostei. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportai-vos uns aos outros. Tem gente aí que não está se suportando. Oh, meu querido, você que diz que é lavado pelo sangue do Cordeiro, Paulo está dizendo aqui, suportai-vos. Ah, não. Você está querendo mudar de igreja porque quer ir para um lugar onde não vai ter probleminha para você suportar. Ouvir umas mensagenzinhas boas. Paulo está ensinando isso aqui. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. O juiz de todas as coisas no seu coração é a paz do Senhor, né? A qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão no vosso coração. Queridos, que simplicidade! É a palavra de Deus. Mas não, nós estamos aqui há um ano, se bobear, nos distribuindo, um mundo de bronca, porque eu queria estar lá dentro do auditório, porque eu queria estar não sei o quê, com meus braços para cima chorando. Isso daqui, ó, lá para trás. Não é lembrado, está esquecido. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 14, 3, 18 a 21 diz assim, e aqui, ó, é um versículo que eu não vou nem ousar a ler o que está escrito na Bíblia. Eu vou esqueci até o nome agora, parafusar, né? Entendeu? Eu vou mudar um negocinho aqui. Quando diz lá assim, esposa, sede, eu vou botar aqui, companheiríssimas de seus maridos, como convém ao Senhor. Eu não vou nem dizer o que está na Bíblia, porque senão, talvez você saia até da reunião. Eu não concordo que a esposa seja isso. Vai entender o que a Bíblia está falando? Maridos, amai vossa esposa. Tá difícil, marido, entender isso, que você tem que amar a sua esposa e não tratar ela com amargura. É difícil, mas dentro de casa, às vezes, vive um inferno. Quando a Bíblia está simples ali te falando. É o que Jesus quer de nós. Se nós fomos ressuscitados com ele, se nós nos convertemos, se hoje Jesus é o nosso Senhor, o que ele quer isso aqui para a vida da gente? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ô filho, se você não está aí obedecendo os seus pais, você está mal com Deus. Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Está difícil isso. A gente fica irritando os filhos aí e leva o filho ao desânimo, depois não sabe por quê.
Colossenses 3, 22 a 25, servos, os empregados, servos naquele tempo, escravos. Hoje, eu vou trazer isso aqui para os empregados. Obedecer em tudo ao vosso Senhor, ao vosso patrão, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, né, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Quando você trabalha, você está trabalhando como que fosse para o Senhor, você não está trabalhando para o seu patrão. Ore e abençoe ele. Se ele não tem sido justo com você, ore por ele, abençoe. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Os ministérios da igreja, o que nós temos feito, o que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês no meio da igreja, é para o Senhor, não é para os homens, não é para o Derônio, não é para mim, não é para o presbitério, não é para ninguém. Você está trabalhando é para o Senhor. Ah, mas ele não reconhece o que eu estou fazendo. Tudo bem, você não reconheceu, e a falta de reconhecimento do irmão foi injusta perante você. Deus é justo, e é Deus quem vai te recompensar. É Deus. Né? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. É Jesus que você está servindo, é dele que você vai receber as bênçãos. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas, e isso não tem diferença, pode ser rico, pobre, pode ser o que for. Se você não for justo, você vai receber a injustiça, o troco, como troco, né, a injustiça que você tem feito. Ó, irmãos, e aí eu pergunto, né, o que de difícil compreensão, né, estão nesses ensinamentos da igreja dos irmãos lá em Colossos? O que tem difícil aqui? Pensa nisso. Não tem como não vermos a simplicidade da palavra de Deus. Não tem como não ver. Só não vê quem não quer ver. Até uma criança tem plena condição de entender isso, se o adulto não complicar a cabecinha dela. Será que você chamou uma criança aí que já passou da razão e ensinar para ela assim, ó, Papai do Céu não quer que você pregue a mentira? Ela vai entender isso. E aqui eu quero concluir essa mensagem perguntando: que adianta tanta sofisticação no meio das igrejas? Que adianta ministrações de temas tão complicados que mais geram incompreensões do que esclarecimento na cabeça dos irmãos? Que adianta os arrepios e as grandes, né, sensações emocionais experimentadas por muitos cristãos aí nos grandes e monumentais encontros evangélicos? Volta e meia, o encontro dá um título, aí nego pega avião, pega ônibus, caravana, e vai lá e fica, igual um doido, loprado, chora. O que adianta? Se as coisas simples das boas novas do Evangelho não são observadas e vividas, o que adianta? Que adianta seu nível de espiritualidade tão alto ao ponto de você deixar a igreja que se reúne pelos motivos que te levam a tomar tal decisão? Olha para os motivos que têm te levado a você decidir abandonar. O que adianta isso? Se você está em desobediência a Deus, o que adianta se você está em desobediência a Deus quanto à unidade do corpo dele, a igreja? Paulo nos diz isso lá na carta de 1 Coríntios, quando ele diz lá: rogo-vos, irmãos, misericórdia, acordem. Rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós somos pessoas diferentes, nós pensamos de forma diferente, mas nós podemos chegar a um denominador comum, nós podemos chegar a uma unidade, nós podemos, né, como dizia o irmão Valtir, discordar para concordar. O que adianta? O que adianta? Você pode até pensar que está bem com Deus, mas será que aos olhos de Deus você está bem mesmo?
Porque às vezes as pessoas tomam decisões assim, não, porque Deus tem algo superior para mim, tem algo melhor para mim. Será? Isso é o que está na sua cabeça, para justificar o seu posicionamento. Ó, irmãos, vou dizer uma coisa, não estou dizendo para ninguém aqui não, porque eu andei ouvindo muita reclamação aí de mensagens de irmãos dizendo, falou para mim. Eu vou dizer o que o irmão Valtir dizia. Ele dizia assim, é muita perda de tempo eu falar para você só. Eu estou falando é para todo mundo. Se a carapuça caiu, entenda. Entenda. O que eu estou falando é a palavra de Deus. Talvez amanhã você se aborreça comigo. Talvez amanhã nas redes sociais aí venham as críticas à minha palavra. Mas o interessante é que volta e meia a gente escuta bem assim, no nosso meio. Ai, que saudade do irmão Valtir. Irmão Valtir falava, ele fazia isso, aquilo, outro. E vocês são uns bananas, vocês não falam nada, vocês são frouxos, as coisas estão acontecendo, vocês não dizem nada. Mas na hora que a gente diz, dá piriri, dá piriri. É incoerência isso. Agora, queridos, no próximo dia 18 de julho, nós estaremos voltando com a nossa reunião geral presencial. Dia 18 agora, daqui a terceira semana, se não me engano. Nós completamos 1 ano e 3 meses nos reunindo em nossas casas de forma online, né, nesse Google Meet onde vocês estão. Eu creio firmemente, mas creio mesmo, que Deus usou esse terrível momento da pandemia do Covid-19 para nos permitir que vivêssemos a simplicidade da vida da igreja. Eu creio nisso. Porque isso é algo que nós temos ensinado. São 46 anos. Começou com o irmão Valtir nos ensinando isso. O irmão Valtir se partiu. E todos nós agora dando continuidade ensinando isso. E agora foi a oportunidade, uma grande oportunidade. O irmão Valtir sempre dizia o seguinte, eu quero ver o dia que vier a perseguição contra a igreja. Quando proibir tudo. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Aí, não está proibido não. É apenas uma pandemia. Terrível pandemia. Mais de 512 mil mortos. Né? Mas estamos livres aqui, no Google Meet. Né? As reuniões estão acontecendo por aí, por aqueles que querem fazer. Né? As coisas estão acontecendo. Mas se fosse uma perseguição, se fôssemos, né, se fosse dito para nós, acabou, quem for pego agora vai para a guilhotina. E aí? Como é que vai ser? Você vai desistir da fé? A sua fé vai acabar? Você vai para o inferno porque não tem mais fé? Pensa nisso. Pensa. Irmãos, glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nessa sala. Eu queria ver aqui o número, mas eu estou sem óculos. Entendeu? Mas tem mais de 60 ali, se eu não me engano. Deixa eu até ver. 80. É isso aí, tem 80. Glória a Deus pela vida de vocês. Desde o começo da pandemia, nós estamos mantendo esse número aí entre 80 e 100, às vezes passa um pouco, menos. Eu faço os vídeos das mensagens, publico, passo uns dias, eu dou uma olhada lá, tem até 90, 100 acessos. Não sei se são vocês repetindo mensagem, mas outros ouvindo. Talvez aqueles que não estão aqui agora, né? Mas que ouvem depois. Glória a Deus por isso. Pela vida de vocês que estão aí, né? E pelos aqueles irmãos que, mesmo não estando aqui hoje, resistiram à provação, resistiram bravamente a esse momento de provação, mesmo talvez contra a vontade, pela tristeza, né? Da falta de comunhão que faz uma reunião presencial entre os irmãos, mas permaneceram firmes na obediência ao governo da igreja e no culto pessoal a Deus em suas casas. Glória a Deus por isso. Certamente, esse período não foi em vão. Digo isso para vocês mesmos, eu tenho certeza, esse período não foi em vão. Mas foi um período de grande aprendizado. Pelo menos para a minha vida foi. Grande aprendizado. E quem passou com louvor por esse momento, gente, certamente será
abençoado de forma muito especial pelo Senhor. Eu creio nisso. No dia 18, eu vou estar esperando, né, vocês lá no auditório. Daqui a 3 semanas, não vejo a hora. Eu costumo cumprir minha palavra. E não vai ser agora, porque uma vez atrás aí eu falei que o dia que nós voltássemos, nós iríamos dar um grande jantar de festa. Isso vai acontecer, mas no dia que toda a igreja estiver junta. Porque ainda tem alguns que não vão poder participar. Os não vacinados, por favor, esperem só mais um pouquinho. Dia 18 agora é para aqueles que foram vacinados. Os que não vacinaram, aguardem. Vocês já esperaram até agora. Tenha só mais um pouquinho de paciência. As vacinas estão chegando a todo momento aí. Já já você vai estar vacinado e participando das reuniões. Os que ficarem em casa, fiquem tranquilos, continuarão participando da reunião. Ninguém vai perder nada das programações da igreja. Nós vamos estar lá no auditório transmitindo pelo Google Meet. Irmãos, o agir do presbitério da igreja, desde o início da pandemia até agora, foi em função de preservar a vida de vocês, a vida dos irmãos. Nós tivemos um custo a pagar por essa decisão nossa. Tivemos. Se você olhar os cofres da igreja, o cofre caiu, perdemos irmãos, fomos criticados, mas estamos muito mais alegres por poder hoje olhar os irmãos e ver que valeu a pena esse custo nosso, valeu a pena. Ninguém da igreja se perdeu. Estamos aí, firmes, né? Então, queridos, vamos seguir na visão de Cristo da igreja, mas com simplicidade de coração. Dia 18 nós vamos nos reunir ainda com os devidos protocolos contra o Covid, mas vamos nos reunir aí com muita alegria, com muita gratidão a Deus, porque nós temos motivo de estarmos alegres na presença de Deus. Nossa história de 46 anos de testemunho da igreja na localidade de Vitória, irmãos, tem sido de muita luta, não tem sido fácil, não. Nós começamos lá no Salãozinho do Horto, que não foi nem no Salão do Horto, foi na casa do pai do Norival Júnior, quando o irmão Bautista deixou a denominação. Depois, com muita luta, construímos o Salãozinho do Horto, num terrenozinho doado. De lá, fomos para o Colégio Aristóbulo Barbosa Leão, que nos foi emprestado para se reunir. De lá, pediram o colégio, tivemos que sair às pressas e fomos para a UFS para nos reunir. Antes da UFS, inclusive, passamos um período aí nas casas, nos colégios, lá na Beija-Flor, da família do Rogério. Depois fomos para a UFS. Com muito custo, compramos o nosso terreno, e construímos o nosso auditório, a poder de quê? Das doações, a poder das ofertas dos irmãos, do desprendimento do coração dos irmãos. Depois de tudo isso, vem um incêndio e derruba tudo, E aí nós lutamos, reconstruímos. Agora vem a pandemia, que nos faz nos afastar, Mas, irmãos, se tem uma coisa que nós podemos dizer em alto e bom som, é que até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, meu Deus! Eu até me emociono, porque eu só não participei lá do comecinho da casa do irmão Norival Júnior, do pai do Norival Júnior, mas eu cheguei no Salão do Horto. E eu passei, são 30 e poucos anos, 35, 36, sei lá, com os irmãos, e eu vivi essa história. E eu sei o que nós passamos, E eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E quero dizer mais para vocês, tão certo como vocês estão aqui me ouvindo hoje, tão certo como vocês estão me ouvindo, Ele continuará a nos ajudar. Ele continuará a nos ajudar. Você sabe por quê? Que Ele vai nos ajudar e sempre Cristo e a igreja é o mistério que Paulo nos fala. E estamos aí, no nosso testemunho, na nossa batalha, para testemunhar esse mistério de Cristo e da igreja do Senhor.
E como dizia o irmão Valtir, estamos no centro da vontade de Deus. Podemos ter problema? Podemos. Somos imperfeitos? Somos. Cometemos erros? Cometemos. Mas ninguém na Bíblia era perfeito a não ser Jesus. E com tudo que nós temos, eu tenho certeza que nós estamos no centro da vontade do nosso Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Eu gostaria de pedir até desculpas, às vezes, pela forma de falar, porque eu me inflamo, né? Mas é a Bíblia, irmãos, é a Bíblia. E tudo isso que nós estamos dizendo é para o nosso bem, é para o nosso bem. Então, que o Senhor guarde a vida de vocês, que o Senhor abençoe vocês, e quando nós sairmos desse momento todo, dessa pandemia, vamos viver essa simplicidade, vamos nos acertar em nossos relacionamentos. Se alguém tiver problema contra alguém, faça o que a Bíblia diz, peça perdão, vá lá, confessa o seu erro, peça perdão. Vamos desenvolver o nosso relacionamento de irmãos, de corpo de Cristo, de igreja. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém que merece mais do que ninguém, todos nós somos iguais perante Deus. Então, que o Senhor abençoe os irmãos. Eu estou muito feliz por esta noite. E eu espero que o Senhor, use essa palavra para abençoar de forma poderosa a sua vida. O Senhor te abençoe, queridos.